Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Eliana, eu tenho 35 anos. Eu tô aqui para testemunhar do poder de Deus na vida de uma pessoa, o poder de transformação do Senhor. Que a misericórdia do Senhor é com todos, é para todos, tá, gente? Eu tô aqui, eu vou contar um pouquinho da minha vida, do meu testemunho. Eu vou tentar resumir o máximo possível para esse vídeo não ficar longo, não ficar tão longo. Mas é difícil resumir porque é uma história de vida. Então talvez eu conte partes, outras não, pule alguma, mas talvez depois eu faça um novo vídeo se precisar para complementar esse daqui. Eu tô com problemas para gravação. Então vamos lá, vamos torcer que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Meu nome é Eliana e eu quando eu tinha pouquíssima idade de vida, que eu me lembre assim, da minha memória, né? Porque a memória da gente parece que ela tem um período para começar, né? Quando a gente é muito pequenininho, a gente não consegue lembrar das coisas. E mesmo que depois vai começando a memorizar algumas coisas, a gente não vai conseguindo guardar tudo de acordo com como aconteceu. Mas um pouquinho que aconteceu, eu vou tentar contar para vocês. Eu tive uma infância muito difícil, uma infância muito pobre, como todo mundo, como a maioria das pessoas. E eu tive um pai que bebia muito, que judiou muito da minha mãe, que maltratou ela, que machucou ela. Aconteceram coisas ruins que a gente teve que ir pro juizado, eu tive que depor contra o meu pai. Isso tudo foram causando marcas na minha vida, né? Foram me deixando feridas. Meu pai depois ele não aceitou a separação, ele começou a rodear a nossa casa, querendo me sequestrar, colocando arma na cabeça da minha mãe. Tentou um dia me sequestrar, meus tios me salvaram, né, desse sequestro. Foi um tempo assim difícil para mim, mas mesmo assim eu não entendia nada, né, do que estava acontecendo. Mas ali eu creio que já era a mão de Deus me guardando, porque a minha vida, ela já era para ter sido ceifada lá atrás, né, pelo meu próprio pai, pelas brigas. Quando a minha mãe anunciou pro meu pai, um exemplo assim de briga, quando minha mãe anunciou pro meu pai que queria separar dele, ele quebrou toda a casa, ele quebrou tudo. Ele quebrou os móveis, ele quebrou tudo. Sabe, eu lembro que eu acordei, minha mãe não estava do meu lado e a casa estava toda por cima de mim, distante. Ainda bem que as coisas não eram tão pesadas, mas eu estava presa debaixo daquele tanto de coisa, sabe? E meu tio entrou, me tirou de lá e aí minha mãe se separou do meu pai. E aí depois de muita confusão, que meu pai não aceitava o divórcio, ele ia e voltava, queria estar sempre ali rodeando, sempre ali amedrontando a minha mãe, ela passou o tempo, ele sumiu. Então ele não apareceu mais, minha mãe não quis pensão, não quis nada dele. Ele não ajudou em nada na minha criação, assim, com dinheiro. Tudo que aconteceu entre eles eu não sei detalhadamente, mas eu sei que o que isso me causou foram me causando problemas, né, dificuldades, né? Eu fui passando por meu temperamento assim de criança, eu fui sofrendo calada, né? Eu guardava tudo aquilo para mim, não sabia o que estava acontecendo ao certo, mas eu sabia que não era coisa boa. Então eu fui morar com a minha avó um tempo para poder descansar, para poder, sabe, sair de perto dessa confusão. Minha avó com toda a simplicidade do mundo, passando também por dificuldades, me criou, me aceitou na casa dela. Sabe, ela me deu muito amor. A minha avó me deu muito amor. A minha avó foi um instrumento de Deus na minha vida, um exemplo de mulher de fé até hoje, até hoje. E depois disso, eu passei um período lá de 1 ano, 2 anos, aí eu voltei para São Paulo, eu já estava mais consciente, porque aí eu acho que eu já tinha uns 6, 7 anos mais ou menos. Quando eu cheguei, foi tudo novo para mim. Era uma mudança total de vida, porque eu estava na Bahia, eu tinha liberdade, eu podia andar na rua, eu podia brincar, eu podia fazer tudo que eu queria. Só que quando eu voltei para São Paulo, eu não podia fazer tudo que eu queria. Eu tinha que ficar dentro de casa protegida, porque minha mãe ainda tinha receio que meu pai aparecesse e tentasse me levar, me roubar. É tanto que naquela confusão minha mãe acabou conhecendo meu padrasto e eles eram só amigos. Aí quando eu fui pra Bahia que eu voltei, eu voltei, eles já eram namorados, já estavam casados, na verdade, né? Minha mãe já estava grávida da minha irmã. Aí passado algum tempo, eu vi que eu estava incomodando, mas eu percebia como criança, mas eu percebi e depois passava, eu continuava a minha vida normal. Teve um dia que eu saí para brincar com umas meninas perto da casa da minha mãe, não avisei. E minha mãe ficou me procurando, ficou atrás de mim. Quando eu voltei para casa, meu padrasto me bateu, me deu uma surra muito grande mesmo, que eu nunca esqueci. Aquilo ali foi gerando uma rebeldia dentro do meu coração, porque eu não aceitava que um homem que eu não conhecia me batesse. Eu não aceitava aquilo. E minha mãe, ela aceitou porque ela não concordou, mas ela acabou aceitando devido a toda aquela situação que ela estava passando. E era tudo muito novo, era um começo de vida entre eles. Sabe, minha mãe já estava vindo de uma separação, de um casamento difícil. Eu entendo hoje ela e perdoo também. Porque se fosse. Tem muita mãe que, nossa, um outro homem encostar no meu filho. Meu Deus, eu não aceito isso também pro meu filho. Mas a minha mãe aceitou, ela teve os motivos dela. Eu também, eu fiquei com um comportamento totalmente assim.
É um comportamento totalmente difícil, de uma criança totalmente difícil, desestruturada, sem noção, sem regras, porque como eu era jogada de um lado para o outro, eu acabei fui crescendo sem regras nenhuma, de convívio, de nada. Então, isso foi passando, tive essa decepção com meu padrasto, mas depois as coisas melhoraram, a gente mudou de casa, eu encontrei uma amiga, que foi muito amiga minha, mas que ela também estava numa fase difícil, porque os pais eram casados juntos, era uma outra vida que ela tinha, porém eles tinham dificuldade de relacionamento, porque, gente, é muito sério esse negócio de briga de pai e de mãe na frente de filho. Às vezes, quando a gente está no meio da discussão, a gente não lembra dos filhos, cara, mas se a gente conseguir ter esse autocontrole, gente, nunca briga na frente dos filhos, porque isso machuca, isso deixa marcas que o tempo não apaga. Enfim, ela era muito minha amiga, mas depois a gente foi cada uma para um lado e eu para o outro. A gente nunca perdeu contato, porém eu fui estudar, eu fui para a escola, né? Escola para o primeiro ano. Mas antes disso, eu estudei no prézinho. E eu me lembro de uma coisa que eu falei. Eu criança ali, eu conversando com as amiguinhas, aí a gente chegou num assunto de velhinhas, que as pessoas só morriam quando ficassem velhinhas. E eu falei assim, eu não. Quando eu tiver 30 anos, eu quero morrer, porque eu não quero morrer nova, eu quero morrer, quer dizer, eu não quero morrer velha, eu quero morrer nova. O que eu vou fazer velha no céu, né? Não quero morrer velha, credo, velho sofre. Enfim, mais pra frente vocês vão entender o porquê dessa frase. E eu depois vim morar em outra casa aqui no Parque Rede. Chegou aqui, era um lugar totalmente diferente, porque era uma casa de madeira, não tinha asfalto, era barraco, era muita luta mesmo. Minha mãe sofria muito, minha mãe não conseguia dar conta de cuidar de mim e das minhas irmãs. Ela não conseguia e eu ficava meio abandonada, não tomava banho, tinha piolho, era um negócio bem ruim mesmo. E eu sofria com aquilo ali, com aquela falta de cuidado. E assim, minha mãe tinha uma amiga que era muito gente boa. Essa amiga dela era maravilhosa. Quando eu ia na casa dela, ela me tratava muito bem. Porque da minha mãe eu não recebia amor. Da minha mãe eu não recebia um abraço, eu não recebia nada. Eu era muito carente por um abraço. Até hoje eu sou, né? Eu gosto de abraço. Mas eu era muito mais carente. Eu sofria muito porque eu não recebia um amor da minha mãe. Não recebia um eu te amo, um beijo, um abraço. Era isso que me fazia falta. Sabe? Não era o arroz, o feijão, a comida. Era o amor que me fazia falta. Porque eu cresci carente. Aí eu peguei e ia pra casa dessa amiga da minha mãe. E ela me tratava muito bem. Então, muitas vezes eu me sentia tão bem que eu pedia para dormir lá, mesmo ela não tendo filho, não tendo outra pessoa para estar lá comigo. Mas só a presença dela era tudo que eu queria na minha mãe e minha mãe não era para mim. Só a presença dessa senhora já me deixava tranquila. E ela era bem senhora, ela era bem de idade, assim, sabe? Então, ela me ajudou muito. Então, quando eu dormia na casa dela, ela me dava banho, ela me dava comida, ela cuidava de mim. Ela era muito, muito legal comigo. Muito. Eu tinha todo aquele carinho, aquela atenção que eu não tinha na minha casa. Então, aí quando eu vim pra cá, né, quando eu vim morar aqui no Parque Rede, que é um bairro aqui da cidade de Diadema, eu fui estudar uma escola que não tinha coisas boas, só tinha briga, só tinha confusão. Gente, era o terror aquela escola. E eu era muito medrosa, eu tinha medo de apanhar e ninguém me defendia, não tinha ninguém por mim, todo mundo tinha irmão, tinha primo, tinha conhecidos, mas eu era totalmente na minha, calada, quieta. E eu fui crescendo dentro desse ambiente dessa escola e eu fui entendendo que eu tinha que me posicionar como uma pessoa violenta, para poder as pessoas terem medo de mim e me respeitarem, porque eu queria me incluir, mas ao mesmo tempo eu queria me proteger, mas eu era medrosa de tudo. E eu comecei a andar com gente que não prestava, acabei entrando em más companhias, comecei a fazer coisas que desagradavam as pessoas. Todo mundo já me via com certa pessoa, já falava mal de mim. E minha mãe já começou a me acusar que eu estava usando drogas. Usando drogas, sendo que eu não estava. E nisso começou uma confusão. Nossa, dentro de casa, minha mãe me acusava. Eu falei, mãe, eu não uso, mas se você quer, eu vou usar a partir de hoje. Eu cheguei num limite que eu falei isso pra ela. E aí, realmente, comecei a andar com pessoas ruins, comecei a fazer coisas ruins. E acabei que me colocando num lugar, assim, que não presta, né, gente? A gente andar com pessoas que fazem coisas ruins não é legal. Porque a gente se influencia. E você acaba levando culpa mesmo se você não tá praticando. E eu comecei a beber, comecei a experimentar drogas. Eu não cheguei a ficar usuária, glória a Deus. Mas eu experimentei, andei com pessoas que faziam coisas erradas, bebia, que mais? Respondia, as pessoas eram mal educadas, sem noção, totalmente sem noção. Fazia coisas assim que não tinha cabimento, não tinha educação em mim, não tinha nada. E eu peguei
E aí eu senti uma grande tristeza, uma grande revolta, sabe? No meu aniversário de 15 anos, minha mãe não me deu um abraço, não me deu parabéns, pelo contrário, ela me deu uma surra porque eu fiz alguma coisa que ela não gostou, que eu não lembro o que que era. Então eu fui crescendo com aquele sentimento assim de carência, de carência, de carência, de solidão, de sofrimento, sabe? Eu fui crescendo com isso é muito duro, isso é muito difícil. Porque você quer um amor, você quer alguém que fale pra você que você é amado, que você quer. Então eu comecei a buscar como se fosse um namorado pra mim. E nisso eu acabei me envolvendo com pessoas que não queriam saber de nada sério, queriam só simplesmente brincar com a minha cara e mais nada. E coisas assim que eu nem gosto de falar, mas que foi um passado que eu quero esquecer na minha vida. Mas assim, Deus tratou isso comigo. Deus, hoje em dia eu entendo muitas coisas que eu passei lá atrás. E aí, com o tempo, eu conheci o meu marido. Depois de um tempo, eu conheci ele na escola. Eu conheci ele e a primeira vez que eu vi ele, eu falei: nossa, que homem feio. Eu não fico com esse homem, nem que seja o último homem da terra. Eu falei isso. Depois de 3, 4 meses, eu já estava lá apaixonada por ele. Porque eu descobri que ele era uma pessoa maravilhosa, que ele ajudava as pessoas. Só, vou continuar daqui porque meu celular deu um probleminha, mas vou continuar, tá? Talvez dê de novo mais pra frente. Então, eu descobri que meu marido era uma pessoa maravilhosa, eu descobri que ele era um menino maravilhoso. E aí eu resolvi casar. Eu resolvi não, né? A gente começou a namorar. A gente começou a ficar e deu tudo certo. Aí eu fui pra casa dele, fui morar na casa da mãe dele. E lá eu fui descobrindo que ele não era aquele príncipe encantado todo, né? Porque na minha cabeça, na minha idealização de como pessoa, eu pensei que assim, agora que eu tinha encontrado a minha felicidade, que eu ia ser feliz com aquele menino, sabe? Que tudo ia dar certo. A gente foi se conhecendo ao longo da escola e a gente foi se conhecendo, mas foi muito rápido, questão aí de 3, 4 meses a gente já tava morando junto, a gente já tava morando na casa da mãe dele. E eu descobri que eu tava grávida. E aí eu fui vendo que não era aquele mar de flores, né, que eu sonhei, que eu idealizei. Eu assistia muito filme de princesas, de príncipe, então eu achava que seria da mesma forma e não é. Não é bem assim. A gente tem que ter se preparar muito, sabia, para um casamento. Mas como na época Deus me permitiu passar por isso, eu tive que passar por isso pelas minhas próprias rebeldias, pelas minhas próprias ignorâncias, né? Porque e falta de maturidade, falta de entendimento. Hoje eu entendo certas coisas que lá atrás eu não entendia. Claro que era muito diferente, né? Hoje a gente se juntou para morar junto, eu tinha 17 anos. 17 anos grávida, vindo de uma rebeldia tremenda, vindo de umas confusões enormes que eu arrumava, porque na minha cabeça era assim, ninguém gostava de mim, eu era pessoa odiada, eu tinha que me impor contra as pessoas, ser agressiva sempre. Eu fui crescendo com esse sentimento dentro de mim, me achava superior a todo mundo, um poço de arrogância, sendo que não era nada, gente. Eu pesava 48 quilos. Sabe, meu marido também falou que quando olhou pra mim se desanimou. Ele viu uma usuária de droga ali, de crack na frente dele. Porque ele me viu tão magra. Só que assim, não é que eu era magra porque eu usava drogas. Graças a Deus, não. Eu só me envolvi um pouco, mas depois saí fora. Foi porque eu era magra mesmo. Era do meu perfil, né? Era do meu corpo mesmo. Eu era magra demais. Então, é... então a gente foi se conhecendo. Mas ao mesmo tempo eu fui descobrindo muitas coisas que eu não gostava. Ele tinha muita amiga mulher. Essas amigas ficavam chamando ele pra sair, pra cima e pra baixo, eu não gostava. Então eu comecei a surtar. As meninas vinham chamar, eu virava bicho com ele, com todo mundo, queria bater em todo mundo, era agressiva demais, não aguentava um tapa, mas queria bater em todo mundo, queria brigar com todo mundo. Briguei com a rua inteira, com o bairro inteiro por causa dele. Eu me transformei, eu virei uma pessoa total. Eu passei a gravidez inteira sendo possessiva, ciumenta, desesperada, agressiva, um monstro de pessoa. Eu me tornei um bicho, sabe? Eu acho que eu fiquei com medo até de ter outro filho depois, porque eu fiquei com medo de passar por tudo isso. E a minha gravidez foi totalmente conturbada, não foi fácil. Minha sogra era uma ótima pessoa, só que a casa dela frequentava muita gente também, era pequena, e a gente morando lá. Começou a ficar muito apertado, e eu sempre querendo alugar uma casa, mas aí o Samuel nasceu, e eu não tinha como, né, pagar aluguel, cuidar de uma criança pequena. A gente morou lá por 5 anos. Quando o Samuel tinha 5 anos, eu falei pro Júnior, eu falei pro meu marido, eu não aguento mais, a gente tem que morar, a gente tem que procurar um lugar pra gente, porque aqui tá apertado, não dá mais, a convivência é complicado, por mais que a pessoa seja boa, que seja legal, você vai fazer coisas que você não vai agradar, você vai incomodar,
Se você falar mal do filho da pessoa, a pessoa não gosta, entendeu? Então, a melhor coisa é ter seu canto. Aí ele, não, que eu não saio da casa da minha mãe. Aí eu falei, tudo bem, então eu vou comprar as coisas, eu vou alugar um quarto, eu tô indo embora. Aí ele veio junto comigo, a gente alugou um cômodo, 2 cômodos e fomos embora. Da mãe dele, mas com muitas lutas, né? Porque eu não, nisso aí eu já tinha o quê? Uns 20 e poucos anos, 23 anos. Mas glória a Deus que Deus nunca me desamparou, nunca deixou faltar o alimento, nunca deixou faltar nada na minha casa. Mas aquele sentimento ali que eu tinha guardado continuou comigo, de agressividade, de impulsividade, de arrogância, me sentindo. E ao mesmo tempo, na verdade, gente, quem é muito arrogante é porque no fundo ela tem tanta insegurança, ela se acha tão pior do que as pessoas, e aí ela começa a se proteger com agressividade, com arrogância. Ela começa a se proteger com coisas se impondo demais, né? E era isso que eu fazia. Eu tentava me proteger de qualquer jeito, porque eu pensava assim, ninguém me protege, ninguém me defende, ninguém me ajuda. Então eu mesma tenho que resolver, porque eu não acreditava em Deus. Eu não praticamente assim, da minha vida, poucas vezes eu ouvi falar de Deus. Algumas vezes eu tinha ido na igreja. Eu nunca tinha sentido a presença de Deus. Eu não sabia quem era Deus de verdade. E aí eu fui, a gente morando nessa casa, a gente brigava igual cão e gato. Era todo dia era um pau novo. E assim, pau, né, de brigar. E assim, eu não tinha sabedoria alguma, eu era arrogante e meu marido é humilde, só que ele é pirracento. Então, se eu fosse arrogante com ele, ele pirraçava. Aí eu perdia a cabeça, quem saía como errada? Eu. Então, era assim a nossa vida, não tinha paz. Meu filho foi crescendo no meio dessa confusão. Hoje eu tenho assim arrependimento profundo por tudo isso. Mas infelizmente a gente passou por tudo isso, não tem como mudar o passado. O que eu posso mudar é o presente e o futuro, mas o passado já não tem mais como. Por isso que eu falo, gente, tudo que eu vi, tudo que eu vivi na minha vida, meu filho viveu. Porque tudo que eu vi quando eu era pequena, na minha infância, refletiu na vida do meu filho, porque eu fiz a mesma coisa, discutia, brigava, batia, queria pegar a faca, queria matar meu marido. Tinha dias que o inimigo colocava na minha cabeça assim, que hoje eu sei que era a voz do inimigo, mata ele, aproveita que ele tá dormindo, pega uma faca e enfia no pescoço dele, porque ele nunca mais vai fazer isso que ele fez com você. Que ele gostava de sair, de beber, de curtir, de balada, de festa, e eu dentro de casa, mesmo não conhecendo a Deus, quando eu passei a conviver com ele, a morar com ele, eu coloquei na minha cabeça que aquela vida que eu tinha de solteira acabou, que a minha vida era de casada e que eu tinha que respeitar e gostar do meu marido e tratá-lo bem. Só que era só. Minha sabedoria limitava-se até aí, né? Depois eu queria mandar, eu queria que ele obedecesse. E ele fala até hoje que eu mando nele, né? Mas enfim, gente, foi toda essa situação. E nosso casamento só foi de ladeira abaixo. Chegamos algumas vezes separar, mas foi coisa rápida, voltamos. Porque a mãe dele me ajudava muito nessa área. Ela tava com seu filho, volta, tem sua família e tal. E ao mesmo tempo, mesmo que ela não queria ver o filho dela nessa situação, né, de briga, ela falava pra gente voltar. E aí eu fui por caminhos errados, tentando achar, sabe? Eu acreditava muito em signos, em horóscopo. Nossa, era demais, isso é demais. Isso até hoje eu tenho que lutar contra isso, porque isso é uma coisa ruim, isso não vem de Deus. Essas coisas não existem. Essas coisas foram. Elas até existem, mas são coisas que não é para os seres humanos ter. A nossa confiança, ela não tem que estar em signo, ela tem que estar em Jesus, o nosso Senhor, nosso Salvador. Enfim, voltando. Então eu comecei a me ficar muito doente, eu comecei a ficar muito louca. E um dia eu fui para um lugar com ele que eu não era para me ter ido, mas eu fui tentando agradá-lo, porque ele é de uma outra religião. E nessa religião eu fui tentar acompanhá-lo para ver se eu conseguia. Então, eu comecei a acompanhar ele nessa religião que ele frequentava. E eu lembro que um dia, claramente, eu cheguei nessa reunião que ele tinha, né, um centro, né, um centro de Umbanda, e Deus falou no meu coração: vê se tem algo de Deus aqui, vê se tem algo da Bíblia aqui. Sendo que eu só conhecia Deus através da Igreja Católica, porque eu fiz catequese, eu conheci as tias, elas falavam da palavra de Deus para mim. Eu agradeço muito a Igreja Católica por isso, porque foi uma pequena base que eu tive na minha vida, né, ao longo da minha vida. Isso aí foi por volta dos meus 10 anos. E essa base me ajudou pro resto da minha vida, né, me ajudou até eu encontrar verdadeiramente Jesus. E aí, quando eu cheguei lá, eu olhei em volta, não vi nada de Deus, nada da Bíblia, não tinha nada. E aí eu ignorei a voz e continuei indo. Só que aquilo ali não fez bem pra mim. Em seguida, minha vida foi ladeira abaixo. Né? Eu vi que aquilo não era de Deus. No fundo, sabe? No fundo, eu não tinha base alguma bíblica. Mas eu fui sentindo que aquilo não era de Deus e eu não quis mais ir.
Falei, ó, se você quiser ir, você vai, mas eu não vou mais não. Só que aquilo gerou uma coisa em mim, né? Eu não sabia. Leigamente a gente não sabe, mas eu abri uma porta espiritual. Eu abri uma brecha, né? E o inimigo deitou e rolou em quem já era totalmente pirada, né? Quem já vinha com uma grande bagagem de loucura, praticamente. Porque, assim, eu tô contando por cima aqui pra vocês. Mas, assim, aí eu comecei a sentir. Eu trabalhava, depois eu consegui outro emprego, né? Que eu perdi um emprego, aí eu consegui outro. E esse emprego foi muito bom, me abriu uma porta muito boa e eu ganhava muito bem, assim, pra época eu ganhei muito bem. E eu podia comprar coisas, então eu comprava várias coisas, mas nada supria aquele vazio que eu tinha dentro de mim. Tinha amizade, a gente saía pra balada, bebia, curtia, junto com meu marido, né? A gente saía, mas assim, eu fui vendo que não dava certo eu beber e ele beber, porque era confusão na certa. Porque eu tinha muitos ciúmes, muita loucura, muito egoísta, muito arrogante, muito insuportável, muito pensando só em mim. Porque eu fui criando todas essas doenças, todos esses sentimentos ruins, eles foram invadindo a minha vida, mas eu sei que era ao longo de tanta caminhada, de tanta palavra ruim que eu ouvia. Eu ouvia muito quando era criança, que eu não prestava, que eu era burra, que eu era inútil, que eu era um peso, que eu era insuportável, que ninguém gostava de mim, que eu era feia, que a minha boca era isso, que minha cara era isso, que, sabe, que eu era fedida, que eu era suja, que eu era piolenta, sabe? E realmente muitas coisas eu era, só que as pessoas me machucavam, tanto adultos como crianças da minha idade, como pessoas, eu me sentia um lixo e eu não tinha vontade própria, eu ia por aquilo que as pessoas queriam para mim. Eu me espelhava muito no que eu via na TV. Era o tempo lá do El Chan, era o tempo quando eu era criança, né? Era o tempo e aquilo que era referência pra gente. A gente, nossa, quando crescer quero ser dançarina, me achava. Isso levou essa geração daquele tempo, eu creio, para um caminho que hoje está tudo do jeito que tá. Só que eu pensava assim na minha cabeça, né? Quando eu tiver um filho, vai ser diferente, eu vou amar ele, eu vou cuidar dele. E eu já tinha o Samuel e eu não dava aquele. Eu dava muito amor e carinho, mas eu também não dava limites, eu dava coisas para ele, achando que eu tava colocando, dando coisas, eu ia suprir a necessidade, né, da minha ausência, que eu tinha que sair para trabalhar. Eu dava coisas para ele ser feliz, porque eu achava assim, como eu não tive, ele tem que ter essas coisas. Eu não tive nada disso, eu não tive videogame bom, eu não tive uma mãe que me dava as coisas, eu passava muita necessidade, ia pra escola, não tinha lanche, não tinha nada, então eu tenho que fazer tudo isso por ele. E eu fui vendo que isso foi fazendo mal para ele também, né? E ao longo do tempo, isso tudo, sabe, foi juntando tudo. Tudo que eu passava, toda decepção com meu marido, toda decepção comigo mesma, porque eu me culpava, eu tinha esse comportamento horroroso na frente das pessoas, brigava, discutia, era agressiva, ia pra cima. Mas quando eu chegava na minha casa, quando eu ia dormir, eu me arrependia. Eu falava, meu Deus, eu não quero ser assim, por que eu sou assim? Eu não consigo ser diferente. Me ajuda, porque Deus, Deus, Deus estava sempre na minha boca. Eu orava todos os dias. Orava não, né? Eu repetia orações, eu repetia palavras na minha mente para Deus me libertar, sabe? E eu não entendia que o mal que estava em mim, assim, era um mal que as brechas da vida foram deixando entrar, as consequências, as maldições. Como eu maltratei muito a minha mãe, fui muito rebelde, ela praguejou, ela jogou maldições, ela falou coisas assim horríveis para mim. Hoje eu perdoo minha mãe, hoje eu já tenho uma outra mente, eu já entendo ela, eu sei o que ela passou. Mas na época eu me rebelava mais ainda. Isso era uma coisa horrível. Gente, os sentimentos da gente, eles é que nos levam para desgraça ou para graça. Os sentimentos, eles vão destruindo, porque não são sentimentos, são demônios que ficam colocando coisas na nossa cabeça. Antes eu não tinha essa noção, hoje eu tenho. Que são coisas ruins das trevas que vêm para colocar essas coisas na nossa cabeça, na nossa mente, para que nós possamos destruir a nossa vida. E assim, a gente conseguiu comprar uma casa e a gente mudou, graças a Deus, uma casa simples, gente, aqui na Viela, é um lugar simples demais onde eu moro. Muito simples, mas eu sou muito grata a Deus por ter me dado essa oportunidade. Essa oportunidade veio através da minha família, né, do meu padrasto e da minha mãe, que o tempo mudou eles, né? E eles viram que eu também já estava casada, uma nova pessoa, eles me ajudaram. Sabe, às vezes eles nem sabem o tanto de mal que fizeram pra mim com essas palavras, mas eu os perdoo porque eu sei que não foi porque eles quiseram. Eles também foram influenciados por coisas ruins, eles também julgaram pela aparência. Eu, Eliana, sempre sofri com isso. Todo lugar que eu chegava, que eu chego até hoje, eu sou julgada pela minha aparência, pelo meu jeito de falar,
porque falta jeito às vezes da minha parte. É um pouco bruta, eu sou uma pessoa um pouco bruta nas palavras. Então sou muito julgada por isso. E naquela época tudo isso aí e somava a minha falta de sabedoria, a minha falta de entendimento e a minha falta de tudo. Então eu comecei a sentir um vazio muito grande, nada preenchia. Comprava roupa, passei, viajei, levei meu marido para conhecer minha avó, uma mulher de Deus. E lá na minha avó, meu coração assim quebrantava muito de ver ela. Sabe? Ela falava pra mim que sempre estava orando por mim, a humildade da minha avó. Meu marido, sabe, se apaixonou por ela. Ele é uma pessoa maravilhosa, uma mulher de Deus. E ela sempre orando pela família, sempre orando pela família. Orou pela minha mãe para que Deus restaurasse a vida dela, colocasse um homem bom na vida dela. E Deus colocou o meu padrasto. Que por mais que tiveram coisas que ele fez para mim que eu não gostei, mas para minha mãe ele foi um homem maravilhoso. E ele é um homem maravilhoso até hoje. Hoje eu considero ele como um pai. Mas enfim, aí eu passei por tudo isso, eu passei por todas essas lutas. E eu não tinha com quem me desabafar, eu não tinha com quem falar, eu não tinha com o que fazer, nada. E eu pensava, é o fim pra mim, é o fim. É o fim, todo mundo me vê aqui, mas é o fim, sabe? Meu marido, quando eu menos esperava, dava uma mancada, sumia pra beber, fugia, ia pra... Falava que ia pra um lugar, não ia, ia pra outro. Ele com a religião dele, ele falava que ia pra lá, quando chegava lá não tava lá, tava por aí. E eu ficava com aqueles ciúmes, aquela coisa assim desesperada dentro de mim. Brigava. Quando ele chegava, o pau quebrava. Aí quebrava cadeira, mesa, fogão, tudo que tinha pela frente quebrava, tacava um na cabeça do outro. No outro dia tava todo mundo pedindo perdão. Mas graças a Deus que tinha isso, tinha a parte de pedir perdão. Mesmo com tantos erros, mesmo não conhecendo a Deus. E aí a gente mudou, veio pro Parque Rede e a gente começou uma nova vida. Só que quando a gente veio pra cá, deu tudo errado mesmo. O meu marido perdeu o emprego, a irmã dele faleceu, Deus recolheu ela. Mas antes dela falecer, ela teve um encontro com Deus no hospital, ela se batizou e ela aceitou Jesus e é muito pastor, muita gente de oração. Então aquilo me marcou, sabe? Porque eu sabia que existia um Deus, mas eu não entendia porque Deus tinha permitido tanta gente orar e mesmo assim ela tinha morrido. Mesmo assim ela, né, morreu. Eu não entendia e Deus foi acalmando meu coração. E através disso eu fui ficando muito doente. Eu fui ficando com um negócio assim na cabeça que quando eu ia trabalhar eu via tudo cinza. Era como se fosse uma depressão. Mas tinha um lado espiritual também. E até então eu não sabia. E eu ia trabalhar, via tudo cinza, não tinha alegria em nada. E meu marido bêbado, eu chegava em casa, ele tava todo dia bêbado, ou tava dando problema, ou ele tava com o carro por aí dando som alto. E ele desempregado, e as contas chegando, e minha sogra dava um dinheiro pra gente pra nos ajudar todo mês, todo mês. Eu sou muito grata a ela por isso. E ela sofrendo a perda da filha, ele sofrendo a perda da irmã, e ele descontava na bebida. Minha sogra só trabalhava porque ela estava também em depressão, mas ainda não sabia. Depois, sabe, teve meus sobrinhos também, com todo mundo sofrendo, a família inteira sofrendo. Era muito triste. Era muito triste. E aí que o vazio aumentou dentro de mim. O vazio aumentou como um buraco que não tinha tamanho, que eu não sabia definir. E eu pensava, gente, eu vou me matar, porque acabou pra mim. Não dá mais. Eu não vou aguentar ver meu marido todo dia bêbado, esse homem não melhora, essas coisas não melhoram. E alguns anos atrás, eu tinha ido numa igreja chamada Rema, aqui perto de casa. Eu fui com uma colega, porque ela insistiu muito para que eu fosse. Mas eu nem prestei atenção no culto, eu nem prestei atenção em nada. Só que eu sabia que tinha essa igreja lá. Essa igreja estava lá. E aí começou aquela voz na minha cabeça, que era para me se matar, que se eu se matasse tudo ia acabar, esse sofrimento ia passar, que eu ia ser livre disso, que só assim, mas eu falava, eu não me mato porque eu tenho meu filho. Mas ao mesmo tempo eu já não estava aguentando mais, eu pensei, minha sogra pode cuidar, alguém pode cuidar dele. Minha mãe cuida, ele não vai ficar sozinho. E eu pensava, meu Deus, o que eu faço? Aí um dia eu não aguentava mais, era um dia de domingo e meu marido sumiu. Ele ia trabalhar no bar que o pai dele tinha, e ele não voltava para casa. Ele estava fazendo um bico lá, né, enquanto não arrumava emprego. Porque ele não arrumava, gente, ele passou quase 2 anos desempregado, nenhuma porta se abria. Então, eu comecei, aí por isso que eu, sabe, o vazio era maior e maior, e o buraco era maior, e parecia que eu tinha, tinha que me matar, era a única saída. E eu falei pra Deus, eu falei, Senhor, eu não aguento mais, eu vou me matar. Eu falei, Senhor, a única igreja que eu conheço é aquela que a minha amiga me levou. E eu vou lá. Eu vou lá
e colocando uma roupa. Isso era no domingo à tarde. Eu sabia que começava o culto entre 6 horas, 6h30, que eu fazia questão de chegar atrasada para não pegar o louvor. E eu peguei, me arrumei, coloquei minha roupa e eu falei, Senhor, eu vou naquela igreja. Eu vou, mas se eu não sentir a sua presença, se eu não te ver, se ninguém falar comigo, se nada acontecer, eu vou me matar. Eu prometo, eu vou me matar. E eu saí de casa, eu lembro que eu fui a pé e tava meio frio, eu só tinha uma blusa de frio, coloquei ela, porque nesse tempo tava muito difícil as coisas. A gente só não passou fome porque Deus não permitiu, porque eu trabalhava, mas meu trabalho não dava pra pagar tudo. Devendo todo mundo, uma luta. E tudo isso batia na minha cabeça, batia, martelava. E eu fui. Eu não tinha ninguém pra desabafar, não tinha amizade, não tinha ninguém. Ninguém. E eu não queria alugar a cabeça de ninguém falando da minha vida como tava difícil. Porque as pessoas não conseguiriam me ajudar. Na minha cabeça, ninguém vai me dar dinheiro, ninguém vai fazer nada por mim, então pra que eu vou ficar contando? Eu ficava sofrendo sozinha, me martelando sozinha. E aí eu fui nessa igreja. Eu voltei lá depois de... Eu fui em 2013, eu voltei lá em 2016. Isso, 2016, 3 anos depois. Na hora que eu pisei na porta, meu coração ele já amoleceu. E eu vi a glória de Deus naquele lugar. Eu vi com os meus olhos uma fumaça, uma nuvem branca em cima de toda a igreja, daquele povo orando, daquele povo louvando a Deus. Porque eu cheguei na hora do louvor, eu acho que cheguei no meio do louvor. E eu entrei. Na hora que eu entrei portal adentro, meu coração já se quebrantou, eu já comecei a chorar muito. Era um choro assim. Eu até hoje eu choro quando eu vou pra igreja, porque eu gosto muito de chorar na presença do Senhor. Mas aquele choro lá era um choro que eu não sabia explicar. Era um choro misturado com arrependimento, com desespero, com pedido de socorro, vendo que eu não merecia a graça de Deus, vendo que eu não merecia estar ali. E eu entrei e eu fiquei na cadeira, na última fileira. E eu comecei a chorar muito mesmo, mas depois eu me acalmei, veio a palavra, não lembro qual foi a palavra. Eu lembro que era o pastor Leandro, pastor da minha igreja, que até hoje, glória a Deus. E ele estava falando, e chegou no momento, a única coisa que eu lembro da ministração é que ele chegou no momento que ele falou assim, que ele fazia muito apelo. Alguém aqui quer aceitar o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador? Ele pode mudar a sua vida, levante a sua mão que alguém vai orar por você. E eu falei assim, no meu coração, eu falei, Senhor, como eu amei estar aqui na tua presença. Como eu amei estar aqui na tua presença, Senhor, mas eu não levanto a mão. Eu quero muito, Senhor. Eu quero muito. Mas eu não vou levantar a mão. Eu não levanto a mão. Eu falei brava ainda para Deus no meu pensamento. Eu não levanto a mão. Eu não tenho coragem. Se o Senhor quer me salvar, faz alguém vir até mim. Se o Senhor existe, faz alguém vir até mim falar comigo. Faz alguém chegar aqui perto de mim. Orar por mim. Eu não falava com essas palavras, eu falava até com as minhas próprias palavras mesmo. Mas tudo isso que eu falei era o que eu pensei. E aí, daqui a pouco eu fui cutucada aqui no canto. Aí eu olhei, era uma menina pequenininha. O nome dela é Mariana, hoje ela tá em Portugal. Uma serva de Deus, uma menina que eu sou muito grata pela vida dela. Ela me ajudou muito. E aí eu peguei, virei e falei, oi. E ela, olha, eu tava ali no canto. E eu tava te olhando. E o Espírito Santo de Deus está me incomodando para vir aqui falar com você. Ele quer que eu venha orar por você. Eu não sei o que Deus quer, mas eu sei que... Aí eu não aguentei, gente. Eu só chorava. Ela falava e eu só chorava. E ela orou por mim. Orou muito por mim. E eu chorando muito. Aí terminou o culto, eu agradeci ela. Eu saí do culto. E eu fui pensando pra casa. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu aqui? Aí no dia seguinte, eu já fiquei melhor, gente. Aquele negócio de querer se matar já tinha sumido da minha mente. Aí no outro dia eu fui trabalhar. Cheguei no meu trabalho, todo mundo me olhando diferente. Todo mundo me tratando bem, todo mundo alegre comigo. E eu falei, gente, que tá... No ônibus eu tinha alegria, porque eu lembro que eu falei que eu tava vendo preto e branco, eu tava vendo cinza, na verdade. Não era nem preto e branco, era tudo cinza. Sabe, nada tinha graça, nada tinha cor. No outro dia eu tava alegre, no ônibus. E eu falei, gente, o que foi isso? Nossa, meu Deus, né? Aí passou, eu tive toda essa experiência, aquilo ficou gravado no meu coração. Eu falei, agora
eu tenho um lugar para correr, né? Quando eu precisar, eu vou lá, já sei disso. Então, deixa, agora quando der, eu vou. Aí passou algumas semanas, aí começou tudo a ficar ruim de novo. Aquela sensação ruim de novo, aquele negócio ruim de novo. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que voltar na igreja. Aí eu fui de novo na igreja. Me senti muito bem, chorei muito. E na hora de sair da igreja, eu lembro claramente que o inimigo soprou na minha cabeça. Vai virar crente agora? Você vai deixar de beber? Você vai deixar de sair? Você vai deixar de curtir para ficar na igreja? Você vai ser crentinha agora? E eu, meu Deus, eu pensando. Aí eu fiquei assim, né, pensativa. Aí passou uns dias e eu queria muito viajar para fora do Brasil. Muito. Meu sonho era viajar para fora do Brasil. Conheci qualquer país, mas que eu fosse para fora do Brasil. E eu comprei uma passagem na promoção da Decolar por 1.000 e pouco para ir para Colômbia. Eu, meu marido e meu filho deu 3.000 e pouco. Menina, eu comprei na empolgação e o cartão aprovou, comprei tudo certinho. Quando caiu minha ficha, eu entrei em desespero, eu comecei a chorar, porque eu falei, meu Deus, como é que eu vou pra Colômbia agora? Como que eu vou me virar? Menina, eu entrei em desespero, desespero, desespero. E eu falei, eu vou pra igreja, eu vou pedir pra Deus me ajudar nessa viagem. Porque, gente, eu tenho que tirar passaporte, eu vou ter que ter dinheiro da alimentação, eu tenho que ter dinheiro dos passeios. Meu Deus, como que eu vou fazer isso, tal? O meu marido desempregado, o Júnior tinha entrado numa firma, ficou 3 meses e foi mandado embora. E ainda bem que ele pegou seguro-desemprego. Aí ele estava recebendo seguro-desemprego e trabalhando no bico, no bar do pai dele. Que ele entrou, saiu, voltou, foi pro bar do pai dele trabalhar lá. E eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Que loucura foi essa? Que loucura foi essa? Que não sei o quê. E comecei a chorar, fui pra igreja, chorava igual uma criança. Aí a menina veio novamente, a Mariana veio orar por mim. E eu não conseguia nem contar pra ela. Eu falei, ai, Mariana, que eu fiz um negócio. Eu preciso que Deus me ajude. E, gente, foi incrível, porque eu não tinha me batizado ainda, não tinha decidido nada ainda. Aquela dor tinha melhorado. E aí eu peguei e contei pra ela, né? A gente orou. E depois eu fui em alguns cultos seguidos, porque aí eu comecei a ver que era bom a presença, que era bom estar ali, que era bom. E eu fui orando pra Deus me ajudar, porque eu fiquei só no interesse. Eu me sentia bem, mas eu ficava naquele interesse, né? Eu preciso dessa viagem, eu preciso que o Senhor me ajude. E eu orei muito para que Deus me ajudasse. Eu orava, Senhor, me ajuda a entender o que as pessoas falam lá, a ter dinheiro para comprar todas as coisas. Eu preciso de tantas coisas, eu preciso de instrução, eu não posso deixar minha família abandonada em um outro país. Deus me livre de dar tudo errado, como que eu vou fazer? Eu não sou rica. Senhor, e Deus me prometeu naquele dia. Eu senti uma sensação que ele estava cuidando de tudo. Eu falava, Senhor, cuida de tudo para mim. E ele tipo dizia, eu vou cuidar de tudo para você. E realmente, gente, foi uma viagem maravilhosa que eu tive. Fomos, voltamos, deu tudo certo. Deus proveu tudo. Gente, a gente chegou numa parte no aeroporto que a mulher falava espanhol. Olha como foi para testificar o poder de Deus. E o meu marido do meu lado, meu filho, e eles não entendiam nada. Mas eu estava entendendo tudo a mulher falando comigo. A mulher falava, porque a gente perdeu um voo, né? Chegou lá, estava de greve, não deu tempo de pegar o outro voo, atrasou aqui no Brasil. Quando chegou lá em Bogotá, tinha que pegar outro para San Andrés. Mas a gente perdeu a conexão e a gente precisava de outro voucher. E eu desesperada, com medo em outro país, sem saber falar nada e ainda perdendo o voo, né? Aí, mas Deus me preparou tudo, Ele me mostrava tudo em sonhos, tudo que ia acontecer. Foi incrível, incrível. E aí Deus, quando essa mulher falou, ela falou muito enrolado. E eu entendia claramente ela falando. E aí o Júnior, meu marido, olhou pra minha cara e falou assim, você tá entendendo o que ela tá falando? Eu falei, tô, tudo. Aí eu só no final, graças, ela me deu os papel e ele, meu, você entendeu mesmo? Você tem certeza? Você não quer perguntar de novo? Você quer chamar alguém? Eu falei, não, Júnior, entendi de tudo, pode ficar tranquila. Ela deu um novo voucher, a gente vai pegar outro voo. Ela deu um almoço pra gente, ela pediu desculpas em nome da empresa. Sabe, ela explicou tudo, eu entendi tudo. E eu falei, glória a Deus. Aí eu me ajoelhei, orei e agradeci a Deus naquele dia. Beleza, passou a viagem, foi maravilhoso, voltamos pro Brasil, foi tudo perfeito, pra honra e glória do Senhor. Não descuidou da gente em nada. E quando a gente voltou, eu falei, agora, né, eu vou lá de vez em quando na igreja, quando der eu vou. Só que não, gente. Em seguida apareceu um caroço aqui na minha costela, um caroço enorme, que eu não sabia o que era.
E eu pensei, agora eu vou morrer. Agora é câncer, Deus viu aí que vai me levar e já era, vou morrer, vou morrer. E começava a chorar, chorar, chorar. Ia nos hospitais, ia em tudo, os médicos ficavam assustados. Eles sabiam a coisa de Deus mesmo. Porque os médicos pegavam dizendo, isso aqui eu não sei o que é, né? A gente vai ter que fazer uns exames aí pra ver o que é. E me deixava abalada, e eu só chorava, chorava, chorava. Mas eu falei, quer saber? Se Deus me deu uma viagem, imagine isso aqui pra ele não é nada. Eu vou voltar lá naquela igreja e vou orar, e vou orar. E aí eu fui conhecendo outras pessoas da igreja, minha amiga Rosana, que tá comigo até hoje, pra glória de Deus. Ela orava muito por mim, muito mesmo, muito por mim. Mas eu não tinha me decidido pelo batismo ainda. E aí eu ficava pé atrás, né? Vai que eu me batizo, depois eu saio fora, e aí vai dar problema. Não é legal, não é legal. E eu desespero, e eu trabalhando. Aí eu fui mandada embora também do meu serviço. E eu tinha um convênio, passando nos médicos e nada deles saberem que era o caroço. Aí fiz uma biópsia, tenho até a marca, que não dá pra mostrar, mas tem uma marca que fiz uma biópsia e aí deu esclerodermia. Esclerodermia, mas enquanto isso acontecia, a minha amiga, Rosane, um dia ela falou assim, vamos ali que eu vou pedir pra pastora Thaís orar por você. Essa pastora, nossa, ela é uma mulher de Deus, ela é uma mulher de Deus. E na hora que eu cheguei perto, eu não queria ir, eu fui meio que arrastada assim pra ela orar por mim. Quando chegou lá, ela orou. Quando ela colocou as mãos em mim, começou a orar, gente, eu senti claramente um negócio saindo de dentro de mim. Saiu. A partir daquele dia, eu virei outra pessoa. Eu fui outra pessoa. Eu não sei o... Saber eu sei o que era. Mas assim, não vou entrar em detalhes. Mas Deus tirou todo aquele mal, toda aquela maldição, tudo aqueles espíritos ruins, tudo aquilo que me cercava saiu naquele dia, eu tenho certeza. Porque era muita brecha, né, que eu tinha aberto no passado, muita coisa ruim, muito lugar ruim, muitas coisas assim que mortes, pessoas ruins, lugares ruins que eu frequentei, lugares pesados, então tudo isso é brecha, gente. E Deus me libertou naquele dia. Eu tive uma libertação naquele dia e foi uma coisa simples, mas que Deus me libertou, para a honra e glória do Senhor. E a partir dali eu já tive vontade de me batizar. E aí eu fui, teve um batismo em dezembro, aí só ia ter outro em abril do ano seguinte de 2018. Eu fui na igreja em 2016, no finalzinho de 2016. Eu passei 2017 indo inteiro. Eu demorei um ano. Quando chegou em dezembro eu me decidi pelo batismo, mas só ia ter batismo em abril do ano seguinte de 2018. E eu peguei e me decidi pelo batismo. E lembro que eu fui fazer o curso. Eu já vou finalizar aqui o vídeo. Eu lembro que eu fui fazer o curso de batismo. E foi o obreiro Caio, que tá na minha igreja, glória a Deus, até hoje. Ele falou assim, eu lembro das palavras dele, que eu fiquei tão nervosa, eu fiquei tão tensa. O primeiro milagre no batismo já foi o seguinte, porque eu não chamei meu marido nem meu filho pra ir. Eu não chamei ninguém. Eu falei, eu vou me batizar, ninguém vai ver, tá ótimo. Só que não, a minha amiga Rosana, ela encontrou meu marido na rua e falou, hoje você vai no batismo da Eliana, né, Júnior? Ela vai se batizar, não tô nem sabendo. Aí ele chegou aqui em casa bravo comigo. Como assim você vai se batizar e você nem falou nada pra mim? Como assim? Aí eu falei, eu não chamei porque eu achei que você não gostaria de ir, porque é igreja, né? Aí ele, não, eu vou sim, eu vou estar lá, você vai ver. Sabe, Deus já tinha transformado bastante o coração dele. Deus já estava mudando, assim, o coração dele. E Deus está mudando ainda, eu creio, em nome de Jesus. Um dia meu testemunho ainda vai ser completo, em nome de Jesus. Eu creio que vai ficar gravado aqui para eu vir testemunhar ainda a graça que Deus vai fazer na minha vida. Mas a graça primeiro foi em mim, o milagre primeiro foi em mim, gente. O milagre primeiro fui eu. Então o obreiro Caio, ele falou assim, gente, não fique esperando nada sobrenatural no batismo, não. Vocês vão entrar, vocês vão só tomar um banho de água e vai sair. Vai ter uma oração e vocês vão sair. Mas aí eu pensei, ai meu Deus do céu, meu Deus, eu tô morrendo de vergonha de subir naquele púlpito, ai meu Deus, eu vou desmaiar, não sei o que, não sei o que. Foi a preparação, aí meu marido chegou, meu sobrinho, e eu lá preparada com a roupinha do batismo, tudo, subi, tive se tremendo todinha, entrei dentro, me batizei, saí, gente, eu saí com uma alegria tão grande dentro daquela banheira, né, parece uma piscininha, né, eu saí tão alegre, eu saí tão feliz, eu saí pulando de alegria.
e não sabia o porquê. Quando eu fui no banheiro, que eu me troquei, que eu troquei a roupa, que eu tava voltando para sentar junto com eles, para terminar de ver o culto, eu tive uma visão. Eu não sei se foi uma visão, se eu fui arrebatada, o que aconteceu, eu não sei. Eu sei que Deus me levou lá pro céu. Eu vi os planetas, eu vi as estrelas, eu vi todo o sistema, né, o universo. E era como se eu tivesse ido em algum lugar, Deus tivesse me encontrado. Eu falo que Deus me beijou e me voltou para a Terra. Gente, eu vi eu voltando meu corpo para a Terra, entrando na atmosfera da Terra. E depois eu já não vi mais nada e parecia uma sensação e ao mesmo tempo tava muito nítido assim para mim. Eu falei, meu Deus, mas o obreiro falou que não era para mim ter expectativa, que não tinha nada sobrenatural. E eu nunca tinha vivido nada sobrenatural, mas eu não me esqueço daquilo que eu vi. Então, ali eu falo que eu ressuscitei, que eu voltei à vida, que ali eu renasci. Foi o meu renascimento, e foi mesmo. A palavra de Deus, ela não mente, ela não sai. Céus e terras passarão, mas a palavra de Deus, ela não passa. Ela é verdadeira e ela é para sempre. Então eu voltei ali, aí eu sentei, fiquei meio zonza, mas uma zonzeira assim gostosa, aquela paz, né, que Deus dá, que a gente fica até, ai, assim. E aí dali em diante a minha vida está com o Senhor, a minha vida é do Senhor. E no dia seguinte eu tive o batismo do Espírito Santo na minha cama. Eu fui batizada no Espírito Santo, mas eu nem sabia o que estava acontecendo. Eu só sei que eu fiquei imóvel, eu fiquei sem se mexer e eu sentindo aquela paz deliciosa. E depois, quando eu comecei a conseguir, eu não conseguia abrir a boca, eu não conseguia falar, eu não conseguia fazer nada. E quando eu fui voltando, eu falei, Júnior, eu acho que eu tô tendo um infarto. E ele falou, sério? Como assim? Ele ficou preocupado, né? Ele tava do meu lado. Eu falei, eu não sei, aconteceu alguma coisa aqui, mas já tô voltando ao normal. Mas, nossa, e foi uma sensação maravilhosa. E a partir daquele dia, o Espírito Santo começou a guiar a minha vida, começou a falar comigo, começou... Nossa, muita coisa foi acontecendo. Para a honra e glória do Senhor, hoje eu tô aqui. Eu tô de pé por causa do Senhor. Só que assim, irmãos, não quer dizer que você vai viver mil maravilhas, porque tem as aflições nesse mundo, tem as dificuldades nesse mundo. Essa terra aqui é cheia de dificuldades, né? Deus, ele nos ama. É o primeiro amor, é o primeiro encontro com o Senhor. É coisas maravilhosas que o Senhor vai te mostrando. E Ele vai vendo, Ele vai te mostrando milagres, Ele vai te dando milagres, Ele vai dando coisas para você que você nem espera ter, que você nem sabia que existia. Ele vai te apresentando a palavra dele, ele vai te apresentando como ele é bom, ele vai te agradando e ele vai te fortalecendo, ele vai criando raízes em você. Hoje eu posso dizer que Deus está me lapidando ainda, eu estou aprendendo porque eu sou uma filha dele, sabe? E o mais importante dessa vida é você crer no Filho dele, é crer que Jesus te salvou, te libertou. Eu não conhecia nada, e hoje eu ainda estou aprendendo. Estou aprendendo muitas coisas, porque Deus tem me mostrado. Mas o que a gente precisa mais crer nessa vida, é acima de tudo, é crer que o Senhor Jesus, Ele é o seu Senhor e Ele deu a vida dele para salvar a sua vida. E a minha vida e a vida de todos, do mundo inteiro. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas doenças, as nossas dificuldades. E o mundo, quem não está com Jesus, está contra Jesus. Quem está no mundo perdido não tem paz. Pode até pensar que tem alguma paz. Tem gente que está no mundo que é muito bem estruturada. Tem uma família boa, tem coisas boas no coração, tem tudo, mas ela não tá com Jesus, então ela tá à mercê do inimigo vir e destruir a vida dela a qualquer momento. Porque a minha vida foi quase destruída. Foi quase destruída devido à vida que eu levava. E Deus me salvou e Deus me resgatou. Eu vou finalizar aqui. Vocês fiquem com Deus. E se Deus permitir, eu gravo um novo vídeo futuramente falando mais sobre detalhes. Deus abençoe a vida de vocês, que esse testemunho seja para edificar a vida de cada um daqueles que precisam. Gente, quem está pensando em se matar, em suicídio, pelo amor de Deus, isso não vem de Deus, isso não agrada a Deus. E se você fizer um ato desse, você não está agradando a Deus. Então vamos orar, clamar ao Senhor, busque uma igreja mais próxima, busque a presença do Senhor,
porque Ele pode todas as coisas, Ele te salva, Ele te ama, Ele quer você no reino dEle. Ele quer você no reino dEle, então creia no Senhor Jesus, creia no Senhor, creia no poder de Deus, creia no Espírito Santo de Deus na sua vida e você vai ter uma vida abençoada. Eu não tenho a vida perfeita, mas eu tenho a vida que meu Pai quer que eu tenha. E Ele está me moldando, me fazendo aprender que cada dia é uma nova história, é um novo aprendizado. A gente erra, porque a gente é ser humano, a gente não vira anjo, a gente não vira santo de barro que coloca lá e fica quietinho. A gente é ser humano, a gente é cheio de defeitos e falhas. Mas com o Senhor você pode todas as coisas. É Ele que te transforma, é Ele que muda o seu caráter, é Ele que muda o seu coração. Então creia somente no Senhor, creia nele de todo o seu coração, porque tudo Ele pode fazer. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém.